Olá pessoas, aqui é a Amanda e esse é o canal Entre as Páginas. Hoje eu vim fazer resenha do livro A Garota que Você Deixou Pra Trás, da Jojo Moyes. Esse livro eu li há muito tempo, então se algum detalhezinho ficar perdido por aí, me desculpem, mas eu gosto bastante da história, então eu resolvi trazer. A história começa contando a história da Sophie. Toda a história se passa durante o período da Primeira Guerra Mundial e o marido dela teve que ir pra guerra pra lutar, obviamente, né? E não ia pra guerra pra fazer turismo. E ela fica desesperada por o marido estar longe de casa. E a única coisa que ela se prende pra manter o marido perto, digamos assim, é um retrato que ele fez dela. Então ele pintou um retrato dela e ela se agarra àquele retrato com todas as forças. Obrigada, passarinho. Ela se agarra àquele retrato com todas as forças dela com a esperança de ver o marido dela novamente. Só que muita coisa dá errado, tipo, a cidade dela é tomada pelos alemães e ela precisa abrigar esses alemães. E a partir desse momento que ela abriga os alemães, o comandante daqueles que estão na casa dela começa a ser um tanto quanto chato, digamos assim. E pra ela conseguir manter a família dela em segurança, o marido dela em segurança, ela começa a abrir mão de muitas coisas. E uma dessas coisas que esse alemão quer que ela abra a mão é o quadro dela, que o marido pintou. Então ela luta com esse conflito de se ela tá mesmo disposta a abrir mão de tudo, pra manter a família dela em segurança, mesmo que essa coisa seja a única lembrança que ela tem do marido dela que tá lá em algum lugar da guerra. Aí, do nada, assim, conta a história, depois que desenrola a história do quadro, se ela dá o quadro ou não dá o quadro pra esse cara, a história pula pra um século depois, nos anos 2000, na casa da Liv. E a Liv possui esse quadro. Então, depois de um século quase, aquele quadro tá na casa de uma mulher que ela ama muito aquele quadro porque foi o marido dela que deu pra ela também, antes dele morrer. Então ela também é a única lembrança que ela tem do marido e ela tem um apego naquela obra muito grande por ser um presente da pessoa que ela mais amou nesse mundo. E eu não me lembro, mas eu tenho uma vaga lembrança que a descoberta do quadro na casa dela ocorreu por alguma coisa relacionada a designer. Eu não lembro se foi algum designer na casa dela pra decorar a casa dela, ou se ela era designer e tinha foto do quadro em algum lugar. Eu acho que ela era designer, então me desculpem, porque eu não lembro de verdade. Mas tem alguma coisa relacionada a isso. E quando esse quadro vem à tona, a família da Sophie, os parentes agora do mundo atual dela, descobrem aquele quadro e eles passaram muitos anos em busca daquele quadro, então eles querem aquele quadro de volta porque é uma herança de família. E aquele quadro não era para estar em outras mãos a não ser os descendentes de Sophie. E aí a vida da Liv vira de cabeça para baixo, porque ela não tem mais nada nesse mundo, ela ficou devastada com a morte do marido e ela ficou muito triste mesmo quando ela descobriu que tinha outras pessoas tentando roubar o quadro dela. Os herdeiros da Sophie, eles alegam que o quadro foi roubado pelos alemães, então eles dizem que ninguém tem o direito de ter esse quadro, porque é um furto, então ele não pode ter sido passado para outra família e aquele quadro pertence sim à família deles, então eles não aceitam o fato do quadro ficar com outra pessoa a não ser com eles. Só que assim como eles não aceitam, a Liv também não aceita ficar sem o quadro, que é a única lembrança que ela tem do marido. Então começa um conflito de interesses e também de sentimentos, só que no meio disso tudo eles descobrem que a obra tem um valor muito grande, então não tem como saber se as pessoas, qual lado que é pelo valor sentimental ou pelo valor da obra, entende? Então é uma obra muito antiga, ela é valorizada, tem uma história por trás dela e isso acaba ficando meio estranho para se resolver com quem a obra deve realmente ficar ou não. Claro que além de tudo isso, no meio da história tem aqueles romances básicos, aquelas coisas que a gente gosta, aquelas coisas que mantêm a história mais interessante ainda. Só que o que eu mais gostei da história toda mesmo foi a questão do retrato da guerra. Eu gosto muito desses livros que retratam a guerra, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. E então dá aquele choque de realidade na gente do que realmente aconteceu.
e pelo que as pessoas passaram, tipo, de tudo que elas suportaram. Essa mulher mesmo, a Sofia, ela teve que abrir mão de inúmeras coisas para manter a família dela bem em segurança, viva, e para ter a esperança de um dia ver o marido dela de novo. Então, eu sempre tenho essa visão além dos livros, eu não gosto só de me apegar apenas à história, por mais que seja um livro que eu tenha lido há uns 3 anos, eu acho. Eu gosto muito dele por causa disso, dele trazer essa realidade da Primeira Guerra Mundial. Então, não, as pessoas acham que só quem sofreu foi quem foi pra guerra. Só que não é assim. Quem foi pra guerra deixou muita gente pra trás, e essas pessoas que ficaram pra trás passaram muitas dificuldades, passaram fome, sofreram de saudade, de preocupação, sem saber que se aquelas pessoas que foram lutar estavam vivas ainda. E naquela época, o marido era a base de tudo na família. Quando o marido ia para a guerra, ou o filho mais velho que sustentava a casa, que mantinha todo mundo junto, aquela família se desestruturava. E a mulher da família tinha que tomar as rédeas de tudo e fazer o que ela pudesse para manter todo mundo bem, todo mundo vivo, todo mundo junto. E realmente foi muito difícil para Sophie tomar as decisões que ela tomou. Eu gostei bastante do final dele, realmente. Por mais que ele não tenha me marcado tanto quanto os outros livros, como eu era antes que você, por exemplo, da Jojo. Mas é um livro bem legal, eu gosto bastante, aconselho vocês a lerem, porque é um livro que traz muito aprendizado. Além de tudo, tipo, as pessoas vão ter que se deparar nessa luta por esse quadro com a questão de colocar-se no lugar do outro. Por exemplo, esse quadro é mais importante agora para os herdeiros da Sophie, que talvez alguns nem conheceram a Sophie, porque um século depois, né, gente? Ou pra Liv, que tava numa situação horrorosa da vida dela, e ela tinha que reestruturar toda a vida dela, e a única coisa que dava sustento pra ela era esse quadro. Então, tem a questão de se pôr no lugar do outro, a questão de pôr o sentimento acima dos bens materiais, porque não é só um quadro que vale algum dinheiro, é um quadro que vale a sanidade mental de uma pessoa. Então, as pessoas que querem tirar aquele quadro da Liv, elas realmente se importam com a história daquele quadro, ou elas simplesmente querem ele por birra, digamos assim. Então, tu fica meio que desconfiando das pessoas, tipo, por que agora, assim, do nada, tu quer esse quadro? Sabe? Tipo... Dizem que procuraram por anos e anos e anos, mas será que procuraram mesmo? Então, tipo, é muito, muito esquisito como é que a história se desenrola. Mas eu gostei bastante mesmo, aconselho a vocês a lerem. Tem alguns outros do Jojo aqui pra ler, e eu pretendo ler eles, trazer resenha também, porque eu adoro Jojo de verdade. Mas, enfim, era isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui embaixo, por favor, gente, porque o canal anda bem paradinho e isso anda me desanimando pra postar vídeos novos. E não se esqueçam também de seguir o canal no Instagram, o Instagram tá mais movimentado. Isso não está certo. E porque lá eu posto sempre que tem vídeo novo e posto algumas coisas diferentes também. Espero que vocês gostem, continuem aqui comigo. E era isso, um beijo e logo mais tem vídeo novo no canal.